O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios, para mais um programa do Pensar e Fazer Arte, a professora doutora Alzira Allegro. Alzira Allegro é doutora em Letras, Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade de São Paulo, ex-professora de Língua Inglesa e Literaturas e Língua Inglesa das Faculdades Ibero-Americana, atualmente professora de Literaturas de Língua Inglesa e de Tradução pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, isto é nossa colega do Departamento de Inglês, e professora de Tradução Literária e Oficina de Tradução da Casa Guilherme de Almeida, tradutora literária e juramentada. Alzira, é um grande prazer recebê-la em nossos estúdios para mais um programa da série Pensar e Fazer Arte. Cláudio, o prazer é todo meu participar desse momento, e eu estou à sua disposição para responder as perguntas que você quiser saber, para discutir um pouco sobre o evento do qual eu participei. E falando sobre o evento, eu gostaria que você contasse ao telespectador do que ele constou. Quantos professores, como nós nos organizamos. Conta um pouquinho para o telespectador. O evento, entendi que organizado por você, houve um trabalho interdisciplinar interessantíssimo, em que você apresentou o lado linguístico, fonético, geral da obra Pigmalion, do George Bernard Shaw. Eu falei um pouco a respeito da peça, do texto original em língua inglesa, e o professor Mauro, ele discutiu a questão da versão para o cinema com a famosa clássica, a linda Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, aquilo é uma boneca, uma obra linda. É uma obra linda. E fale um pouco mais sobre Bernard Shaw. Quem ele foi? George Bernard Shaw foi um escritor irlandês, ele nasceu na Irlanda, mas passou a vida adulta, jovem, mudou-se para Londres e na Inglaterra permaneceu praticamente pelo resto da vida. Foi uma figura de enorme importância no teatro inglês, no sentido de que ele tentou inovar o teatro inglês, sacudir o teatro inglês daquele convencionalismo, do tradicionalismo. E sacudiu mesmo. E sacudiu mesmo, do tradicionalismo daquela Inglaterra, sociedade puritana, vitoriana. E foi um enfant terrible, um grande iconoclasta que, digamos, ele tentou assim, desafiar o status quo em termos do que se produzia no teatro, mais ou menos da mesma forma como Oscar Wilde. Aliás, ele elogiava, ele apreciava o trabalho de Oscar Wilde, porque a plateia, a audiência, o público inglês estava acostumado a assistir a peças que tivessem um final que eles esperavam. George Bernard Shaw, ele renova tudo isso em termos de destruir, desconstruir essa visão e criar um teatro de ideias, um teatro de renovação. Para ele, o teatro era um momento, provocava uma ideia de renovação, de maneiras de se conduzir socialmente. Quer dizer, o teatro tinha quase que uma função didática. Isso é interessante na obra dele. E, por isso, no primeiro momento, houve certa resistência à obra, inclusive ele passou pela censura, houve problemas de censura, mas, aos poucos, a obra foi adquirindo, foi se expandindo e o público foi tomando conhecimento de uma nova possibilidade, uma versão de teatro. E em 1925, por exemplo, ele ganhou o Prêmio Nobel, estava no auge da carreira, que isso é um fato importante, e foi por aí. Que maravilha. E já que você citou Oscar Wilde como outro rebelde, não é? Pense em Salomé e vamos fazer uma aula sobre Salomé.
não é? Justamente, Pense Salomé, nela. exatamente. Vamos, mas uma para o futuro. Vamos Não só Salomé, com as várias outras como peças as outras dele, obras, tem Bodas of Binganes, etc. Os rebeldes, Os os contestadores sempre encontram uma resistência, não é? Eles estão sempre, digamos, além do tempo, não é? Você pensa, Walt Whitman, voltando no tempo na literatura americana, todos aqueles que, mesmo o próprio Joyce, quando publicou Ulisses, os problemas de censura, D.H. Lawrence, todos eles são os contestadores do status quo que sempre encontram barreiras na sociedade já não é consolidada, estratificada. Como você vê, o tema sobre o qual o projeto se consubstancia é infinito, não é? Mas vamos pensar em Salomé. Qual é a contribuição do Shaw para a literatura, ou melhor, para o teatro inglês? Eu acho que foi mais ou menos como eu acabei de dizer. Ele inova o teatro no sentido de inserir no teatro uma preocupação em esclarecer ou em iluminar ou educar o público com novas ideias, com uma nova visão de mundo, em que teatro não é um rompimento com a tradição. O teatro não é apenas um momento para você se divertir, é um momento para você encontrar, para você refletir a respeito da sua condição, a respeito da vida, a respeito da sociedade. E preocupado como ele era em termos sociais e políticos, ele procura inserir essa visão, essas ideias na produção teatral dele. Então, ele moderniza, ele inova o teatro inglês profundamente. Muitíssimo bem. Muitíssimo bem. E como o público vitoriano recebeu o teatro de Shaw? No primeiro momento, não recebeu nada bem, evidentemente. Muitas peças dele, no início, eram passadas em circuitos muito fechados, porque não havia um público disposto, preparado para vê-las. Foi só com o passar do tempo que as coisas melhoraram e o teatro dele se abriu para um público, quer dizer, com a própria, na passagem do século para o século XX, com as transformações sociais, com as novas visões políticas e sociais, o teatro foi ganhando espaço, o teatro dele foi ganhando espaço e se consolidou como o grande teatro que ajudou, fez com que o teatro inglês deslanchasse e se tornasse o grande teatro que é. Muito bem, Alzine. E quais as preocupações éticas e estéticas da dramaturgia de Bernard Shaw? A visão, Shaw era uma pessoa extremamente consciente de questões políticas, sociais, e também ele tinha uma coisa interessante, ele era preocupado com a língua inglesa, o estudo da língua inglesa. Ele sempre se preocupou em estudar a língua inglesa, achava a língua inglesa muito complicada, e ele gostaria até de fazer uma renovação no alfabeto fonético, nos fonemas. O inglês, para ele, a língua inglesa era uma língua complicada. Não, e é. E Pigmalião mostra isso de uma maneira interessante, porque ele associa o falar ao status social da pessoa. Então, em Pigmalião, você vê que a personagem principal, a Lisa, ela vem da classe trabalhadora, fala o inglês, que é o Cockney English, que é o inglês da classe trabalhadora, que denota a condição inferior dela. E é uma marca social na Inglaterra. Extremamente forte. A maneira como você fala denota de onde você vem. E na Inglaterra, essa estratificação social através da língua é um fato extremamente marcante. E Pigmalião explora muito bem esse aspecto. E na peça, Shaw mostra muito bem essa questão e como é que a personagem, ao aprender a falar, digamos, como se deve na sociedade, ela assume uma posição superior. É interessante. Essa é uma lição que Shaw pretende mostrar. Por outro lado, também é uma crítica que ele mostra à sociedade nessa divisão social que se estabelece, não é? Simplesmente pela forma de falar. Tá bem? Nossa Senhora. Fale um pouco sobre a famosa peça Pygmalion, que já começou a falar, né? Que teve uma adaptação para o cinema My Fair Lady, com a inesquecível Audrey Hepburn.
O que a peça explora? É amor? Não, a peça não explora amor. Eu acho Porque que todo mundo pensa que é amor, e não é amor. Não é amor. A peça explora, eu acho que é exatamente o que eu acabei de falar, ela explora esse desnível social que existe, esta divisão social, e ele utiliza a personagem que a Audrey Hepburn faz, a Lisa, como se fosse, digamos, um instrumento, um objeto que o estudioso de fonética, o fonólogo, né? Fonologista, que o fonologista, ele se vale dela para mostrar que, através da língua, a partir do momento em que você alça um patamar melhor de linguagem, você se insere num nível superior socialmente falando. E ela... É um outro contexto, é uma outra situação também. E ela aprende facilmente isso, é uma personagem determinada, uma personagem forte, que tem vontade de melhorar suas condições de vida, e ela embarca nessa viagem com muito sofrimento, mas ela chega lá. Mas coisas engraçadíssimas acontecem, porque ela decora como se fosse um script, e ela começa a falar coisas... digamos, um pouco sem sentido em certas situações sociais, que acabam, em um dado momento, acabam resvalando na linguagem natural, que de repente ela se vê falando novamente. Então, há diálogos interessantes, que ela decorou um script, falou, de repente, ela se lembra de fatos, na conversa ela se anima, se lembra de fatos e começa a utilizar uma linguagem quase que subpadrão e cria uma sensação engraçadíssima na peça, que é um dado muito interessante, porque aí entra em questão a ideia da identidade da personagem. Quer dizer, ela quase que adquire uma nova identidade, mas, por outro lado, ela tem uma certa consciência disso, ela se ressente disso. E será que é melhor para mim eu ficar lá em cima com uma linguagem que eu aprendi, ou será que eu continuo sendo eu? O que acontece também com o pai dela? Há as cenas engraçadíssimas com o pai, que também muda de posição social. De posição social, mas ao mesmo tempo ele se queixa que ele era mais feliz anteriormente, porque ele não tinha que prestar contas para tanta gente, ajudar tanta gente quando ele era pobre, porque agora ele é rico e ele tem que dividir os lucros, o dinheiro que ele tem com outras pessoas. E ele detesta essa ideia, essa possibilidade, que era muito melhor que ele estivesse no cantinho dele como pobre. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta, ele aprecia. Ele é um tipo mais esperto, inteligente, sim. Sem dúvida, mas ele tem consciência de que essa nova situação é um ponto um ponto problemático para ele. Eu aconselharia a todos os jovens a ver o filme. Eu acho que é uma maravilha. O filme é maravilhoso, livro, vale a pena. Pygmalion, do Bernard Shaw. E por que a peça chama Pygmalion? Pygmalion vem Shaw gostava muito dos antigos gregos, de Shakespeare, de Molière, e Pygmalion vem de uma peça de Ovídio, Metamorfose, em que o rei Pigmalião, falemos em português, ele estava desgostoso com as mulheres, porque ele nunca encontrava uma mulher que realmente o cativasse, e ele era escultor, ele esculpiu uma mulher linda e ele se apaixona pela estátua, a tal ponto que ele pede a Afrodite, que a transforme em ser humano. Que a transforme em ser humano. Ela se apieda dele e resolve transformá-lo em ser humano, e eles se casam. Agora, Pigmalião, na verdade, a peça do Shaw, na peça não acontece essa euforia do final feliz, não é? Porque ela não se casa com aquele que a criou, que é o professor Higgins. Sim, é por isso que não é nem um filme, nem uma peça, e nem o teatro, não é o amor, não...
O amor não faz não é a parte central relevante. Não é a parte central. Absolutamente. Não é a parte, não é central. A parte central. E qual era a posição da mulher no tempo quando Pygmalion foi escrito? Shaw era um grande defensor dos direitos das mulheres, da emancipação feminina, que me parece, acho que a mãe dele exerceu certa influência nesse sentido, porque ela era uma mulher forte, determinada, que praticamente sustentou a família. O pai tinha problemas com bebida e Shaw, ele tinha uma consideração muito grande pela mãe, além dela ter sido também uma grande cantora. E essa visão da mulher forte, determinada, o influenciou muito. E ele era um grande defensor das mulheres, não é? Então, essa ideia sempre caminhou com ele e ele mostra a Lisa na peça como uma mulher forte, determinada, briguenta, que exige os direitos dela, que se defende muito bem. Eu acho que é por aí que ele... O que é bonito também na peça é ver o contraste que existe entre o inglês, o received pronunciation, falado pela classe aristocrata, pelos aristocratas, e o contraste, em contraste com o Cockney, não é? Que nos apresenta assim uma variação enorme. Tanto é que ele se constitui quase como um dialeto do inglês, não é? Com suas regras e até com a sua gramática implícita. Tem uma gramática própria, né? Tem uma gramática própria, as omissões, tem um léxico próprio, tem rimas próprias. Exatamente. Quer dizer, e esse também é um problema ligado à língua padrão. Não é? O que é que vem a ser uma língua padrão? Ou norma culta, que é uma expressão não muito boa de se usar. Parece que não é verdade. Quer dizer, então o que é que isso aí vem o que isso aí vem nos mostrar, Alzira? Essa crítica toda, o que isso aí vai levar o telespectador ou o leitor a concluir? Eu acho que eu retomo aquela ideia dessa percepção social e política do Shaw, no sentido dessa estratificação muito séria que existia na sociedade inglesa, em que você é aquilo que você fala, você é de onde você vem, não é? Essa identificação que funciona na peça, acredito eu, que como uma crítica que Shaw está fazendo a essa divisão social que se estabelecia na Inglaterra da época. Mas a discriminação, por exemplo, que ele aponta no livro através de Higgins, que considerava Elisa como um dirt, né? Ou dirty, quer dizer, que é uma sujeira, que aquilo era uma mácula à língua inglesa. Na verdade, ela é como se fosse um objeto do qual ele se apoderou e que ele, de uma certa forma, estava tentando burilar para chegar ao padrão que ele imaginava ideal, não é? Quer dizer, o padrão que ele conhecia como ideal, que ele sentia, que a mãe dele, que aliás acaba se tornando amiga dela, pelo fato de ser mulher. Interessante também essa possibilidade. A proximidade entre os sexos, não é? Do mesmo gênero ali. E ela acaba protegendo a Lisa no final da peça. Quer dizer, existe uma aproximação de sexo entre Professor Higgins, que é o foneticista que doma a Elisa, com Pickering. Exatamente. Que é muito mais humano com relação a Elisa do que... Agora, o Higgins a tratava como um objeto a ser manipulado. Agora, o Pickering, que é o amigo do Higgins, ele a tratava como uma dama, e isso a encantava. Então, inclusive, ela agradece ao Pickering o fato de ele tratá-la como uma dama, assim, Miss Lisa, em inglês. Ela achava aquilo maravilhoso. O Higgins já a tratava como se fosse realmente, você concorda comigo? Um objeto. Ela era manipulável e ela era um instrumento para ele, de que ele se valia para atingir os objetivos dele, que foi a aposta, não é verdade? A aposta que ele fez com Pickering de que ele a transformaria numa dama da sociedade. O que, de fato, ele faz.
ela que, aliás, melhor do que qualquer dama. Ela adota uma postura impecável como uma dama da mais alta sociedade e ela assume o papel. E a outra aproximação de gênero, não sexual, mas de gênero que existe é entre Elisa e a mãe de Higgins. Justamente. Né? Que primeiro fica meia... No primeiro momento, ela estranha. Ela estranha. Mas depois elas se identificam muitíssimo bem. Não é? Aliás, ela até defende e protege. Tanto que ela esconde a Lysa na casa dela. Não é? No momento em que, quando ela saiu da casa de Higgins, muito descontente, e ela acaba sendo protegida da própria mãe do Higgins. Não é? O final da peça, se nos basearmos em Pigmalião, Higgins deveria se casar pela lógica. Quer dizer, é aí que Shaw ele desconstrói toda a história, não é? E ela não se casa com ele, evidentemente. Porque havia um outro pretendente. Havia um outro pretendente que, aliás, era um ex-aristocrata, não é, que vinha da alta, mas que ainda mantém aquela aparência de aristocracia, porque financeiramente falando, eles não têm mais aquela vida que ele é o Fred, não é? Mas no final da peça, ela acaba ficando com ele, que de uma certa forma destrói aquela ideia de que esperava-se que o criador se casasse com a criatura, como Pigmalião, como aconteceu na peça de Ovídio, não é? Mas isso não acontece na peça. Há um final ambíguo e que essa ideia é uma estratégia de Shaw para realmente mostrar esse espírito inovador, essa nova visão. E a posição da mulher em relação ao emprego também, não é? Como nos é mostrado ali. Também. Quer dizer, se Elisa, depois de ser transformada numa dama, resolvesse ter uma floricultura, não é? Exatamente. Quer dizer, ela era, digamos, quando ela era pobre, quando ainda ela não havia aprendido essas novas maneiras, as boas maneiras da alta sociedade, ela era uma vendedora de flores. Agora, a ideia é que ela e o Fred estão abrindo uma flower shop, uma loja de flores, de vendedora de flores, o que mostra também a posição da mulher no sentido de sair digamos, do âmbito do lar e buscar uma vida profissional. Quer dizer, já são indícios, são inícios da emancipação feminina, quer dizer, a mulher deixando, não é, o lar, aquela vida somente do lar, para buscar uma realização profissional, que também mostra a preocupação, quer dizer, que Shaw tinha, a crítica com relação à posição que a mulher exercia na época, né? Que ela era, digamos, obrigada quase, não é? A família, a ideia patriarcal de que a mulher foi feita para o lar e nada mais que isso. Exatamente, que na França também, nessa época, século XIX, século XX, havia a mulher que era a mãe, dedicada ao lar, e a mulher aristocrata, às quais eram concedidos alguns direitos somente. Quer dizer, desta época para frente, acho que houve uma emancipação enorme, muito bem analisada em My Fair Lady. Exatamente. Esse movimento de busca de autonomia, não é, de independência financeira, econômica, emocional, seja o que for, isso acho que está caracterizado também na peça do Shaw. E agora eu vou te fazer uma pergunta aqui bem pessoal. Qual é a parte mais importante ou mais bonita que você acha do filme e do livro? A parte mais importante. Eu acho difícil definir uma parte mais importante. Há momentos na... Eu sei que é um todo completo, harmônico. Eu destacaria pequenos momentos. Os dois que você destacou na palestra foram... Os dois momentos que eu destaquei da palestra foram o momento em que ela se encontra numa reunião, eu acho que é no Jockey, não Jockey, é? Claro. No Jockey, ela está lindamente vestida, se comportando maravilhosamente bem, e
ela havia sido instruída a não conversar nenhum outro assunto que não fosse saúde e tempo. Conversar a respeito do tempo é um tópico absolutamente seguro, não é verdade? E completamente em inglês também. Completamente inofensivo, seguro, sem problema. E perguntam a respeito do tempo e ela vem com um vocabulário extremamente sofisticado, que não condiz em nada, nem com o momento, nem com ela própria. As pessoas ficam embasbacadas e, de repente, acho que a mãe do Higgins comenta a respeito de o tempo que pode provocar gripe e, nesse momento, ela descamba para a linguagem que ela conhece. Ela começa a contar a história da tia, que passou mal, que bebia. É aquele momento, eu acho engraçado, todo mundo acha a maneira como ela se expressa surpreendente, diferente, porque ela perde. Aí ela já perde o controle da linguagem, exatamente. Porque já partiu para um âmbito pessoal. Eu achei engraçadíssima essa parte, e o Fred, que será o marido dela eventualmente, no fim, ele fica encantado com aquele jeito dela falar. E o outro momento muito interessante é quando o pai dela, que era quase que eu diria assim, um explorador, malandro, que está sempre pedindo dinheiro para os outros, vai procurar Higgins porque ele sabe que Higgins está com a filha lá. Sim. E, de uma certa forma, ele é um chantagista. Sim. E o Higgins, em um determinado momento, mas você não tem moral, homem? Ele falou assim, se o senhor fosse pobre como eu, o senhor também não teria? Que eu acho. E depois, quando, por algum acaso do destino, ele ganha um dinheiro, ele herda uma fortuna de um americano por obra do Higgins, que inventou, ele fica rico e ele reclama que quando ele era pobre, ninguém o ajudava. Agora ele tem que ajudar 50 parentes e o dinheiro dele se esvai para todo mundo. E ele era mais feliz quando ele não precisava de ajudar ninguém. Eu acho esses dois momentos interessantes. E o momento que também chama a atenção é quando há vários momentos em que ela faz questão de dizer que ela é uma pessoa séria, que ela é, porque a questão da prostituição, da mulher vista como prostituta. Alzira, eu gostaria de agradecer muitíssimo sua presença em nossos estúdios e a sua participação na nossa aula aberta Pygmalion My Fair Lady. E gostaria também de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.